Então, olá, alunos, espero que todos estejam bem. Agora vamos voltar à nossa rotina das videoaulas. E essa é a primeira aula com vocês e será com o capítulo 9, Primeiro Reinado. A notícia de independência no Brasil não agradou todo mundo, principalmente para alguns militares e comerciantes portugueses que se revoltaram e decidiram lutar para manter os antigos laços de união com Portugal. E desse período, dois confrontos se destacam: a Batalha do Pirajá e a Batalha do Genipapo. Maria Quitéria pela luta de independência. Ela foi uma figura bastante importante no movimento baiano pela independência. Por que ela foi tão importante? Na época lá das lutas de independência da Bahia, Maria Quitéria ela queria entrar para as Forças Armadas, porém ela não podia. Ela foi conversar com seu pai para pedir autorização e ele não permitiu. Ele falava que a guerra não era lugar para mulher. A guerra, a luta não era lugar para mulher. Então o que acontece? Ela pegou a farda do seu cunhado, se vestiu e alistou como se fosse homem. Ela foi aceita, só que uma semana depois ela foi descoberta. Mesmo ela sendo descoberta, ela ainda permaneceu nas lutas de independência. E após o conflito, após tudo isso ter acontecido, ela foi condecorada com várias medalhas, recebendo a insígnia dos Cavaleiros da Imperial Ordem do Cruzeiro. E hoje ela é uma das patronas do Exército Brasileiro. O reconhecimento internacional. O primeiro país a aceitar o Brasil independente foi os Estados Unidos e depois foi o México. O governo dos Estados Unidos era contra o domínio colonial europeu nas Américas e queria espalhar sua influência sobre o continente. A princípio, Portugal não aceitou a independência do Brasil. Mas em 1825, os dois países entraram em um acordo mediado pela Inglaterra, onde o Brasil deveria pagar 2 milhões de libras esterlinas para Portugal poder reconhecer sua independência. Então, o que aconteceu? O Brasil pegou esse dinheiro emprestado com a Inglaterra para poder pagar Portugal. Depois de Portugal, a Inglaterra e os demais países europeus também reconheceram a emancipação do Brasil, a construção do país. Durante o primeiro reinado, havia uma preocupação em consolidar a independência do país e organizar as estruturas do novo Estado. Isso envolvia, por exemplo, a criação de símbolos nacionais, como o hino, bandeira, brasão e etc. O primeiro projeto de Constituição foi abordado por uma Assembleia Constituinte. Durante a elaboração dessa Constituição, ocorreram disputas entre poderes políticos os opostos. Um lado era o Partido Português, que queria centralizar o poder na mão do imperador, e do outro lado, tinha um partido brasileiro que queria limitar os poderes do imperador. Mas apesar das divergências, ambos os grupos concordavam em preservar a unidade territorial do país e manter a escravidão. A Constituição de 1824. A nossa Constituição atual defende três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Naquela época, os três também existiam, porém não da maneira como existe hoje. Só que um quarto poder existia, que era o poder moderador. O poder legislativo daquela época tinha deputados e senadores, só que os senadores tinham um cargo vitalício, que era escolhidos pelo imperador, e os deputados eram eleitos pela população. O judiciário era composto por juízes e magistrados, que também era escolhido pelo imperador. E esses juízes e magistrados jamais poderiam ser presos ou perder seus direitos, mas poderiam ser transferidos de área. O executivo tinha como função cuidar da administração pública. Mas aí vem um poder moderador que estava acima dos outros três poderes, tecnicamente invalidando a decisão que qualquer um deles tomasse.